Pessoal, então nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a física, né? Eu coloquei aqui praticamente uma representação simplificada, tá? Olha, então a física, na verdade, ela vai estudar a matéria e vai estudar a energia, né? Nós vimos aí que a matéria, lá na química, ela pode se encontrar em 3 estados físicos: sólido, líquido e o gasoso, né? E a energia também, que é muito importante, né, que está relacionada com a matéria. Qual que é o objetivo da energia? A energia, na verdade, ela é nada mais do que a capacidade de realizar trabalho, né? Assim como também é a capacidade de produzir uma ação. Então, a energia produz ação e produz trabalho, igual eu falei para vocês anteriormente. Tá? Então, eu fiz o esqueminha aqui, então, que a física ela estuda a matéria e a energia, né? A matéria dos 3 estados físicos e a capacidade de realizar uma ação e fazer a realização de um trabalho também. Então, para isso é necessário a energia, tá? Então, a gente vai ver que a física baseia na matéria e na energia, tá? Outra coisa importante que eu vou trabalhar com vocês agora seria a divisão da física. A física ela pode ser dividida em vários ramos, tá? Olha, sendo que cada ramo, que cada parte vai estudar um determinado assunto, um determinado fator, uma determinada característica, tá? Então a gente vai ver aqui, olha, que a física ela pode ser dividida, né? O primeiro ramo que a gente vai trabalhar, que é muito importante, que vai ser a mecânica. Ó, a mecânica. O que nós vamos estudar dentro da mecânica? Nós vamos, na verdade, estudar os movimentos, tá? Olha, na mecânica nós vamos estudar os movimentos das partículas, o movimento dos móveis, né? Ó, então nós vamos estudar os movimentos, né? Dentro da mecânica, a gente vai ver que a gente vai estudar a cinemática, né? Ó, a cinemática também, ela vai estudar os movimentos sem preocupar com o que provocou uma modificação naquele movimento, né? Olha, um exemplo vou dar para vocês, eu vou daqui em Barbacena com velocidade variável, né? Então, aí durante um certo intervalo de tempo eu quero calcular qual seria a minha velocidade através da distância que eu percorri, através do deslocamento, né? Deslocamento do móvel. Então, eu posso calcular, né, essa velocidade numa certa distância em relação ao tempo, sem se preocupar, né, se eu freiei o carro, se eu reduzi o carro, se eu acelerei. Não. Nosso objetivo dentro da cinemática é estudar simplesmente os movimentos. Tudo bem? Outra parte aqui muito importante que nós vamos estudar também seria a termodinâmica. Tá? Olha, aqui eu acho que eu vou fazer uma baguncinha aqui, ó. Nós vamos estudar a termodinâmica. Tá? Eu não vou colocar todos os ramos, não, ó. Termodinâmica. O que nós vamos estudar na termodinâmica? Na termodinâmica, nós vamos estudar a temperatura e a energia. Tá? Temperatura e energia. Tá vendo? Depois também, outro ramo da química? A óptica, tá? Que também é muito importante, que eu já comentei com vocês no primeiro vídeo, olha. A óptica. Deixa eu colocar aqui em azul para ficar diferente. Isso, ó. Então, nós vamos estudar a óptica. Tá vendo? O que nós vamos estudar na óptica? Nós vamos, na verdade, estudar a propagação, né, do som e da luz, tá? Olha, então nós vamos estudar praticamente o som e a luz.
vendo? Ó? Então, esse seria, aí, na verdade, 3 ramos da física. Claro que nós vamos ter outros ramos, como a eletricidade, né, que a gente vai estudar a corrente elétrica. E aí, galera, com o passar do tempo, né, nós vamos praticamente estudando esses ramos. Deixa eu colocar aqui também a corrente elétrica. Deixa eu tentar aqui, olha, né, só para a gente... vamos construir como se fosse uma árvore, né, de vários ramos. Eu vou colocar aqui a eletricidade também, olha. Tá, ó. A eletricidade vai estudar a corrente elétrica. E a partir daí tem outros ramos que a gente vai estudar, igual eu falei, no decorrer do tempo. Tá vendo? Então a física é uma ciência que vai ser dividida em vários ramos, onde cada ramo, né, cada parte da ciência vai praticamente especializar, especificar num determinado assunto, tá? Num determinado fator, tá bom? Então, olha, agora isso aí que eu queria passar um pouquinho para vocês. Agora tem coisas aí importantes que nós vamos estudar no decorrer do tempo, tá? Então, olha só, galera. A partir de agora, nós vamos estudar alguns pré-requisitos que estão relacionados tanto com a física, quanto com a química, com a matemática, né, que são essenciais para o nosso estudo, tanto agora no 9º ano, quanto com a Renata, que vocês vão estudar a partir do ano que vem, né? Vocês vão estudar a física com a Renata. Então, esses pré-requisitos, eles são essenciais e são muito importantes na nossa vida, né? Nós vamos estudar as grandezas, que nós chamamos de grandezas físicas. Nós temos as grandezas químicas, as matemáticas, né? E as grandezas físicas especificamente. Na verdade, o que é uma grandeza? A grandeza, na verdade, né, vai ser algo que pode ser medido, alguma coisa que pode ser medido, não é isso? Agora, o que é importante? Então, nós vamos medir comparando com uma unidade de medida. O que nós sabemos? Que toda grandeza, na verdade, ela é identificada por um valor numérico, que nós vamos chamar de intensidade, mais a unidade de medida. A unidade de medida é muito importante. Por quê? Já pensou? Vamos supor que você chega lá no supermercado e vai falar assim: você me dá 200 de arroz? Ele vai falar: 200 o quê? 200 gramas? 200 quilogramas? Qual a quantidade que você quer? Então quer dizer que a unidade de medida ela vai definir, né, a intensidade. Ela define a intensidade do corpo que você está analisando, tá? Olha, então isso aí é muito importante, tá? Então, as grandezas, ela é constituída por uma intensidade mais o valor numérico, tudo bem? Então, eu vou colocar aqui para vocês o que seria essa grandeza, tá? Eu queria que vocês anotassem no caderno, por quê? Claro que depois vocês podem pegar o vídeo e olhar novamente, mas anota no caderno que fica mais fácil para vocês voltarem, né? Então, a grandeza é algo que pode ser medido, né? Que pode ser medido. Que é comparado com uma, que pode ser comparado com uma unidade de medida. Unidade de medida. Então vocês vão ver aqui, galera, olha, que toda grandeza ela fica definida, né? Ó, então a grandeza ela fica definida. Vamos lá, por quê? Olha, ela fica definida por uma unidade de medida, por uma intensidade, tá? Ó, a grandeza ela vai ficar definida por uma intensidade
na verdade é a quantidade. Eu vou até colocar aqui VN, tá? Que é um valor numérico, não é isso? Olha, VN, valor numérico, vai identificar a intensidade mais a unidade de medida, né? Essa unidade de medida, ela depende, né, do corpo que você está analisando, não é isso? Olha, então vamos supor aí, olha, que você vai analisar a massa de um corpo. Geralmente, quais são as unidades de medidas que você estudou lá com a Ariana, né, para que você possa identificar a massa? Então, seria quilograma, tonelada, né, o grama, miligrama. Essas são as unidades de medidas que nós vamos utilizar para identificar, né, a quantidade de partículas que é a massa. Agora, se você vai comprar a água, né? Vamos supor que você vai comprar água mineral. Aí você vai chegar lá e vai falar assim, me dá 1 litro de água mineral, me dá 2 litros de água mineral, né? Me dá 200 de água mineral, aí complicou, né? 200 o quê? Litros, ml, né? Então você vai ver, olha, que quando você fala litro, você está usando uma unidade de medida que é referente a volume, tá? Tudo bem? Igual a temperatura. Você vai falar se a temperatura hoje está 40 graus Celsius. Não é isso? 40 graus Celsius. Não é isso? Outra coisa também, né? Você vai falar assim, quanto tempo você gastou para ir da escola até lá na praça? Eu demorei 5 minutos, né? Ó, 5 minutos, né? Eu gastei mais ou menos, né? A gente fala demorou, mas é uma nomenclatura usual, né? Isso, uma nomenclatura vulgar. Gastei, né? Ó, demorei, tudo bem? Agora, o tempo que eu gastei para chegar da escola até no trevo foram 10 minutos, né? Outros vão falar, eu gastei 20 minutos, né? Aí falar assim, gastei 1 hora, tá vendo? Então, nós vamos definir a unidade de medida através da grandeza que você está analisando. Ó. Horas, minutos, segundos, está relacionado a quê? A tempo, tá? Ó, então, valor numérico mais a unidade de medida, tá? Então, se eu falar assim, vou dar um exemplo aqui para você. Olha, a minha massa, que eu vou representar por N, é 65 quilogramas. Tá vendo? Então, eu defini a massa, que é a quantidade de partículas, né? Eu defini pela intensidade, que é o valor numérico, mais a unidade de medida que eu usei, que foi o quilograma. Nada me impede, né? Eu usar aqui o grama, é só multiplicar por 1000. Não é isso? Olha, nada me impede, mas é muito mais fácil você trabalhar com intensidades, com valores simplificados, né? Olha, outra coisa, né? Você vai falar se usou o quilograma, não é isso? Porque eu estou analisando a massa do meu corpo, né? Agora, se eu for analisar a massa de um navio, eu vou usar o quilograma? Não, geralmente eu vou usar toneladas, né? Nada me impede, é claro, de eu usar toneladas para analisar minha massa. Só que, nossa, o tanto de zero que eu vou ter que usar é brincadeira, né? Igual, você vai chegar no açougue e você vai falar, me dá 500 gramas de carne, né? Olha, 500 gramas. Nada te impede você comprar em tonelada, né? Mas geralmente a grandeza ela está relacionada com o corpo, com as dimensões, o tamanho do corpo que você está analisando, tá? Olha, então a grandeza ela é muito importante aqui na física. Então, cuidado, é algo que pode ser medido, tá? Olha, é algo que pode ser medido. Para ser medido, você precisa da intensidade mais a unidade de medida, tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com algumas grandezas físicas que são muito importantes, tá? Então, olha só, galera, a primeira grandeza que nós vamos trabalhar, né, são aquelas grandezas específicas
grandezas específicas, né? São aquelas grandezas em que eu tenho necessidade de identificar, de fazer a orientação espacial delas, tá? Assim como também eu não tenho necessidade de fazer orientação espacial. O que seria essa orientação espacial? Vamos supor, a gente está lá na escola, né? Estou lá na escola, vou sair no portão, estou com uma velocidade de 5 km por hora, tá? Então, olha só, eu tenho a velocidade com que eu estou me movimentando. Quando eu sair da escola, lá no portão, eu vou ter que analisar qual vai ser o meu sentido, eu tenho que ver para onde eu vou, né? Então, eu tenho algumas opções, eu tenho que fazer minha orientação. Eu vou no sentido do jardim, né, da Igreja de Santana, eu vou na Ponte do Arco, vou lá no sentido do Brejinho. Então, olha, eu vou definir qual é a intensidade, né, que eu estou movimentando, que é a velocidade, e tenho que fazer a minha orientação espacial. Agora, já tem grandezas, né, que não tem essa necessidade, ela fica definida apenas pela intensidade mais a unidade medida, né? Se eu falar assim, eu pego a minha massa, né, não vou falar peso ainda não, a minha massa é igual a 65 kg. Gente, eu preciso falar que é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Não, né? As partículas da minha massa estão distribuídas em 65 kg. Tá vendo? Ó? Então, tem algumas grandezas que são muito importantes aqui na física, porque aqui na física a gente trabalha com movimento, né? A gente trabalha com equilíbrio, igual eu falei para vocês, né, no vídeo anterior, quando você vai analisar a força da gravidade, né? A força da gravidade, ela tem um sentido, ela tem uma direção, geralmente, né? Ela vai de cima para baixo. A tendência dela é ir para o centro da Terra, tá? Tanto é que a gente fala que a força da gravidade, né, é a força que atrai os corpos para a superfície da Terra. Então, ela tem um sentido, ela vai de cima para baixo. Então, nesse caso, essas grandezas, gente, é necessário que a gente faça esses tipos de observações, tá? Então, vamos guardar aí com bastante amor e carinho, tá? Olha, então a partir de agora nós vamos estudar as classificações das grandezas físicas, tá? Olha, então vamos lá. As classificações das grandezas físicas. Grandeza terrível, né? Grandezas físicas. Então, olha só, quando você vai classificar algo, né, você tem que levar em consideração alguns fatores. Não é isso? Olha, aqui quais são os fatores que a gente vai levar em consideração? Igual eu falei para você, tem necessidade da gente fazer orientação espacial? Não tem, né? Olha, então, a partir daí, olha, nós vamos estudar dois tipos de grandezas, tá? Ó, as grandezas que podem ser definidas apenas pela intensidade mais unidade medida e aquelas que nós podemos fazer orientação espacial. Então, daí, nós vamos estudar as grandezas escalares. O que são essas grandezas escalares? Galera, as grandezas escalares são aquelas, né, que ficam definidas, olha só que legal, elas ficam definidas pela intensidade mais a unidade de medida, tá? Olha, então elas ficam definidas, vamos lá, elas ficam definidas, são definidas pela intensidade, meu pincel não tá legal, né, galera? Tá meio fraco. Pela intensidade
tá? E unidade de medida, tá? Olha, unidade de medida. Tá bom? Olha, então vou dar um exemplo para vocês, né? Quais seriam essas grandezas? Então, nesse caso, nós não temos necessidade aí, olha, de fazer orientação espacial, né? Olha, então o exemplo que eu vou dar para vocês seria a temperatura. A temperatura agora nesse instante está a 30 graus Celsius, tá? Olha, então ela fica definida pela intensidade, que é o valor numérico, mais a unidade de medida, né? Então se eu falar assim 30 graus Celsius, eu preciso saber se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo? Claro que não, tá? Olha, outra, olha, o tempo, que a gente representa por T minúsculo, isso, ó, o tempo. Agora são 11 horas, né? Ó, 11 horas, tá vendo? Ó, 11 horas. Ele vai ficar definido, né? Pela intensidade mais a unidade medida. Se são 11 horas, você precisa saber se é para cima ou para baixo, né? Esquerda ou direita. Então também não tem necessidade. Tudo bem? Agora olha só, nós vamos para o segundo tipo de grandezas que nós vamos chamar de grandezas vetoriais. Tá? Olha, as grandezas vetoriais que também são muito importantes. Tá? Ó, as grandezas vetoriais são o contrário das grandezas escalares. Essas grandezas vetoriais, olha, elas vão ficar definidas. Elas ficam definidas, olha, pela intensidade, tá? Ó, intensidade, mais unidade de medida, usa até a coisa aqui, unidade de medida, e também é necessário que você faça a orientação espacial, tá? É necessário a orientação. O que seria essa orientação espacial? É você localizar o móvel dentro de um sistema, né? Olha, então essa orientação espacial aqui nós vamos analisar a direção e o sentido, tá? A direção e o sentido. Tudo bem? Ó, a orientação espacial. O que é essa direção? Essa direção, às vezes, a gente confunde com sentido, né? Quando você falar direção, a direção você vai considerar se a direção ela é horizontal, se ela é vertical, se ela é na diagonal, né? Se ela é, na verdade, curvilínea, né? Olha, a gente vai ver que a direção seria, na verdade, né, a trajetória geométrica percorrida pelo móvel, tá? Olha, e o sentido é de onde o móvel parte e onde ele chega, tá? Esse móvel eu posso considerar, gente, a gente vai falar mais na frente também, né? Vocês podem perceber que eu uso muito móvel. Esse móvel seria qualquer sistema que pode se movimentar em um determinado instante. Então, eu vou sempre chamar de móvel, de partícula. O carro pode ser um móvel, uma bolinha pode ser um móvel, tá? Olha, então vamos lá. O sentido é de onde ele parte e aonde ele chega. Não é isso? Olha, geralmente, galera, esse sentido, ele tem uma representação simbólica. Nós vamos representar por uma seta, que nós vamos dar o nome de vetor. Não precisa ficar preocupado, que isso aí a gente vai ver tudo separadamente, tá? Então, vocês podem ver aquelas plaquinhas, né? Plaquinhas de trânsito, né? Aquelas que são representadas por uma seta, né? Igual ali, olha, naquela rua ali, quer ver? Daquela rua, quase em frente ali a farmácia, a drogaria Glória, né? Olha, você vai ver que vindo do sentido da igreja presbiteriana, passando da rua de trás para a rua da frente, lá
na rua de trás da rua presbiteriana, vai ter uma plaquinha que tem uma seta, né? Ó, então a seta ela tá para cima e ela é cortada. O que que significa? Né? Que é proibido o móvel, né? Os carros, eles entrarem naquela rua. Então quer dizer que ela está partindo, ela é como se ela estivesse subindo. A origem dela é na rua da igreja presbiteriana, no sentido da rua principal, né? Que é Coronel Artur Napoleão. Então ele tem a setinha de onde ele parte, onde ele chega. Tá vendo? Olha. Então, geralmente o sentido é indicado por uma seta. Olha só. Ela tem a origem e a extremidade. Tá? Ó, origem é o início e aqui é a extremidade. Tá vendo? Olha. Então ela vai partir. Presta atenção aqui, olha. Ela parte da origem e chega até a extremidade, ou seja, ela parte da esquerda no sentido da direita. Tá vendo? Ó? Parte da esquerda para a direita. Esse seria o sentido, né? Agora, outro que a gente pode representar o sentido dela, olha, origem, extremidade, início e fim. Então, olha só, ela parte de cima, qual que é o sentido dela? Para baixo, tá? Ó, o sentido é de cima para baixo. Se eu virar aqui a setinha, o sentido vai ser de baixo para cima, tá vendo? Ó, de baixo para cima, de cima para baixo. O sentido vai da esquerda para a direita, tá? A seta sempre vai apontar qual é o final, onde ele vai chegar, onde o móvel vai chegar. O início, a partida e a chegada do móvel, tá? Aqui agora a direção. A direção aqui é horizontal e aqui ela é vertical, tá? A gente vai falar isso também mais pra frente e a gente vai especificar, que isso é muito importante. Então, vamos ver aqui exemplos, né, de grandezas que podem ser classificadas como grandezas vetoriais. Então, vamos supor a velocidade de um móvel. O móvel está a 40 km por hora. É uma grandeza vetorial? Sim, né? Porque ele está se movimentando, o carro está movimentando e a gente tem que saber qual é a direção dele e qual é o sentido que ele se movimenta, né? Igual eu falei para vocês, nós vamos sair de carro ali da escola, né? Quando chegar ali perto da igrejinha, você vai falar assim, agora para onde eu vou? Né? Qual que vai ser a minha direção, o meu sentido? Aí se eu vou considerar como ali a rua é reta, a direção ela vai ser horizontal, tá? Agora, qual é o sentido? O sentido, eu estou partindo da escola, assim como eu posso ir no sentido, igual eu falei para vocês do gambá, posso voltar para a escola, né? Ir para frente, para o brejinho e no sentido da bolsinha. Tá vendo? Olha, então é necessário que eu faça a orientação espacial. Tudo bem? Outra coisa importante que a gente vai ver também, que é uma grandeza vetorial, tá? Que vai ser a aceleração do móvel, tá? Vamos supor que a aceleração ela vai ser 2 km por hora ao quadrado. Depois a gente vai estudar essas unidades de medida, tá? Ó, se o móvel está acelerando, né? Ó, ele tem o valor da aceleração, mas nós temos que também saber, né? Porque você vai ver que está relacionado com a velocidade. Porque aceleração nada mais é do que a variação da velocidade. Então, se você está acelerando o carro está em movimento, é o mesmo caso da velocidade. Você tem que saber qual é o sentido dele. Tudo bem? Então, isso aqui também é muito importante. A força, vamos colocar aqui, uma força de 40 newtons. Tá? Olha. E newtons também é uma unidade de medida. Então, se eu estou fazendo uma força sobre uma mesa, imagina lá dentro da sala de aula, a mesa está paradinha e eu quero praticamente causar um movimento um deslocamento naquela mesa. Então, eu tenho que exercer uma força sobre ela, né? Olha, então, eu exercer uma força sobre ela, eu vou causar um deslocamento, mas para onde que vai o meu deslocamento? O meu deslocamento pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, né? Eu posso pegar e levantar a carteira, tá vendo? Então, a partir do momento que eu exerci uma força
sobre ela, uma ação sobre a mesa, isso quer dizer, né, que eu tenho que saber para onde eu vou, qual o sentido que eu vou deslocar. Então, isso também, na verdade, seria um exemplo de grandezas vetoriais. Tá? Então é importante, ó, as escalares ficam definidas pela intensidade mais unidade de medida, igual eu falei para vocês que você tem que definir, né? Igual eu falei, massa, pode ser 200 gramas, 200 miligramas, então você tem que saber, você tem que fazer essa identificação, né? E as grandezas vetoriais, tá? Que a gente vai ver também dentro de vetor, que a representação dessas grandezas vetoriais, ela geralmente é feita pela seta, tá? A seta é uma representação simbólica matemática, tá? A seta, ela pode ser definida também, olha, o tamanho da seta pode identificar a intensidade dela, a direção, né? E também o sentido. Ela praticamente resume tudo isso, ó. Direção, sentido e também intensidade, tá? Olha, isso aí é muito importante. Tanto é que vocês vão ver também mais à frente comigo, né, que a velocidade é uma grandeza vetorial. Lourenço, como que eu posso definir, diferenciar através de símbolos, né, uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar? Geralmente, como a grandeza vetorial, você tem que definir a orientação espacial, você vai representar em cima da identificação da grandeza, da simplificação, um vetorzinho, uma setinha, tá? Só para dizer que é uma grandeza vetorial. Lá na temperatura, na massa, não precisa. Então, essa seria aqui, olha, um símbolo onde nós vamos praticamente diferenciar uma grandeza escalar de uma grandeza vetorial, tá, gente? Espero que vocês estão entendendo, né? Que isso aí a gente pode ver que é uma matéria nova para vocês. Tudo bem? Agora nós vamos trabalhar com outro tipo de grandezas, que são as grandezas fundamentais e também as grandezas derivadas, que são muito importantes também para o nosso estudo aqui dentro da física, tá? Espero que vocês estão entendendo, né? Então nós vamos trabalhar agora com outro tipo de grandeza. Essa aqui é muito legal, que ela vai ficar definida pela unidade de medida, tá? Olha. Então, nós vamos trabalhar aí com as grandezas, com a terceira classificação, né? Que são as grandezas. Olha que eu enchi meu pincel aqui, mas ele tá danadinho, né, galera? Olha, o preto tá manchando, eu tô perdido, ó. Então, vamos lá. As grandezas fundamentais. Essas grandezas fundamentais, eu tenho a impressão que vocês já devem ter estudado, né, Lacaniana. O que seria essas grandezas fundamentais? São aquelas grandezas cuja unidade medida, elas são independentes, ou seja, elas não dependem de outra grandeza, tá? Elas ficam definidas apenas por uma unidade de medida. Então, as grandezas fundamentais, na verdade, são grandezas independentes, tá? Olha, são grandezas independentes. São independentes. Independentes, tá? Ou seja, uma não depende da outra. Às vezes eu fico aqui meio coisa para escrever, porque está dando reflexo aqui para mim, uma não depende da outra. Ah, olha, e o que é legal? Né? Que a gente vai ver que ela vai ficar definida. Olha, ela fica definida, presta atenção, por um valor numérico, igual eu falei para vocês, né? Mais uma unidade de medida, tá? Então a gente vai ver que ela não vai depender de outra, tá? Olha, fica definida pelo valor numérico mais uma
unidade de medida, olha, uma unidade de medida. A gente vai ver que não está relacionada com outras grandezas, tá? Olha, então deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Cuidado com esse 1 aqui, tá? Vou dar um exemplo aqui, olha. A massa, própria massa. A massa é igual a 20 kg. Tá vendo? Ela fica definida apenas por uma unidade de medida, 20 kg. Olha só, a temperatura que nós falamos, né? Temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Tá vendo? Ó, ela fica definida apenas por uma unidade de medida, tá? Então são as grandezas que nós chamamos de grandezas fundamentais, tá? Olha, outro exemplo que eu vou dar aqui para vocês. O tempo, né? O tempo, 2 minutos, né? 2 minutos também fica definida pela intensidade ou valor numérico mais uma unidade de medida, tá? Agora falando do segundo tipo de grandeza, que são as grandezas derivadas, eu acho que vocês vão entender melhor, tá? Olha, então vamos ver quem são essas grandezas derivadas, tá? Olha, como que ela fica definida. Vou aproveitar aqui, ó, as grandezas derivadas. Semana que vem eu vou começar a gravar aula na escola, o quadro é maior, vai ser bem melhor, tá? Então são aquelas que dependem de outra grandeza, ou melhor, ela representa a relação entre grandezas, tá? Então as grandezas derivadas, na verdade, ela vai representar a relação entre as grandezas, ou seja, a relação entre as unidades de medidas. Eu falei, a relação entre as grandezas? Sim, mas como nós estamos baseando nas unidades de medidas, eu vou definir aqui, ó, a relação entre as unidades de medidas. As unidades de medidas. Tá vendo? Então a gente vai ver que nós vamos relacionar mais de uma grandeza, né? Então deixa eu dar um exemplo para você aqui, olha. A velocidade que nós estávamos falando aquela hora, né? O carro, ele está em movimento a 40 km por hora. Então você vai perceber aqui, olha, que a nossa unidade de medida, ela é praticamente, olha só, derivada, ela depende de duas grandezas. Então quando eu falo 40 quilômetros, o que significa 40 quilômetros por hora? Que cada uma hora ele vai andar 40 minutos. Então, é uma grandeza que vai depender, olha, da distância percorrida por ela, né? O espaço percorrido por ele, mais o tempo. Tá vendo? Ó, 40 quilômetros por hora. Em cada uma hora, ele vai andar, vai deslocar 40 quilômetros, né? A outra, a que eu te mostrei, a grandeza fundamental, não. Quando você falou 40 quilogramos, uma unidade de medida. Aqui não, você vai trabalhar com a relação. Você trabalha com a relação distância percorrida e o tempo, tá? Quando você vai falar aí, deixa eu dar um outro exemplo para você, que seria a própria aceleração, né? Que eu falei a minha mesma. É isso, olha. Quando você fala assim, a aceleração do móvel, né? Ela vai ser 20 metros por segundo. Quer dizer, ao quadrado, né? Então, quer dizer que nós temos aqui uma grandeza derivada. Quer dizer, que nós temos a relação entre a distância percorrida por ela, né, que nós vamos ver que é o deslocamento mais na frente, e em relação ao tempo, tá vendo? Então você vai praticamente relacionar duas grandezas. Velocidade, 50 metros por segundo, tá? Metros por segundo, é unidade de medida também. Então, gente, eu vou parar por aí, senão vai ficar muito extensa, e depois a gente continua na próxima aula de sexta-feira, que eu vou detalhar muito mais para vocês, tá bom? Tchau, tchau!